na aula de hoje é números complexos. Números complexos. Então, números complexos. Números complexos. O que é um número complexo? Da onde surge o número complexo? O número complexo surge da necessidade de a gente entender matematicamente o que é um número negativo, o que é uma raiz negativa. Então, isso aqui, por definição, raiz de menos 1, se chamou de i. Então, isso daqui é meio que uma definição para os números complexos. Tudo começou a partir desse fato aqui. Raiz de menos 1 é igual a i. Então, essa é a definição que é importante. Claro que esse i aqui, a gente chama esse i de número imaginário. Tá? Isso aqui não é uma estrutura complexa, isso aqui é uma representação imaginária. Então, o i é um número imaginário. Tá? I é um número imaginário. Tá? Então, o i é um número imaginário. Beleza? Então, para a necessidade de saber calcular essas coisas aqui, se introduziu esse número complexo, porque aparece muito na natureza dinâmicas que envolvem raiz negativa. Tá? Então, para conseguir entender, a gente introduziu essa letra I, número imaginário. Bem, então, o que a gente já sabe com isso? Se o I é o nosso número imaginário, a gente sabe que I elevado a 1 é igual a I. I elevado a 2 é igual a menos 1. Porque se eu coloco o quadrado aqui, ó, quadrado dos dois lados, a raiz vai desaparecer e vai dar menos 1. Então, I ao quadrado é menos 1. I elevado a 3 é menos I. Como que eu sei, como que eu cheguei a essa conclusão, né? Que o elevado a 3 é menos I. Deixa eu fazer mais passos aqui. Porque eu sei que o I elevado a 3 é I vezes I ao quadrado. Então, quer dizer que I é I ao quadrado é menos 1. Então, aqui aparece 1 vezes menos 1. Então, isso daqui dá menos I. Então, I ao cubo é menos I. Outra coisa que a gente sabe que I elevado à quarta, I elevado à quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, isso daqui vai ser menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Vocês só precisam saber esses quatro primeiros. I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, I elevado a 4. Então, ó, vou colocar até aqui, numa outra cor aqui. Então, ó, I elevado a 1 é I. I elevado a 2 é menos 1. I elevado a 3 é menos I. I elevado a 4 é 1. Então, a gente sabe essas quatro situações aqui. Isso é muito importante, tá? Então, fiquem atentos com esse esquema aqui, que isso daqui é de extrema importância. Tá claro até aqui? E elevado a zero não precisa, porque a gente já sabe da potenciação que qualquer número elevado a zero é 1. Então, i elevado a zero não precisa. Fera? Então, ó, começamos aqui, nesse todo mundo feliz e tal. Então, vamos dar um exemplo. Tá? Vamos para um exemplo. Qual que é o exemplo? Eu quero calcular quanto que é i
elevado... Fala aí um ano que vocês nasceram aí. Alguém fala um ano de nascimento aí. Alguém nasceu no ano ímpar? Ah lá, o Maria Eduardo. Nasceu no ano ímpar. 2001. 2001. Eu quero saber quanto que é I elevado a 2001. O que eu vou fazer? Ó, eu sei que os números imaginários, as potências de um número imaginário, ela sempre repete de 4 em 4. Então, por exemplo, o I elevado a 5 é I. Tá? Então, se eu for calcular aqui, ó, I elevado a 5. O I elevado a 5 é I vezes I elevado a 4. O I elevado a 4 é 1, então vai ficar I vezes 1, que dá I. Ó, voltou. Tá vendo? Ó, voltou. Esse daqui é a mesma coisa que esse. Ó. O I elevado a 5 é igual ao I elevado a 1. E claro, o I elevado a 6 vai ser igual ao I elevado a 2. O I elevado a 7 é igual ao I elevado a 3. E o I elevado a 8 é igual ao I elevado a 4. Como que a gente resolve, então, o I elevado a 2001? Tem uma repetição de 4 em 4. Como tem uma repetição de 4 em 4, para a gente calcular quanto que é o I elevado a 2001... Não, não é não. Quer dizer, eu acho que não. O I elevado a 2001. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dividir por 4. Porque como se repete de 4 em 4, eu vou fazer essa divisão por 4. Então, ó, eu vou pegar esse número aqui, né? Esse número que está em cima, a potência, e vou dividir ela por 4. Então, vai ficar 2001 dividido por 4. Então, vamos lá. Aquele esqueminha lá por 20. Então, aqui é o 5. 5 vezes 4, 20. Não dá nada. Desce o 0. Ó, desceu o 0. Não deu nada. Eu tenho que descer o outro. O que eu faço aqui? Vírgula? Vocês têm certeza disso? A primeira pessoa ali falou uma vírgula. Ó, vamos voltar aqui, hein? Que ruim. Ó. Divisão. Vou trocar de cor. Quando a gente vai fazer a divisão, a gente começa com aquele esquema, né? 2 é menor do que 4, não dá. Então, eu vou para o próximo, 20. 20 é maior do que 4. Então, eu vou ver um número vezes 4 que chega no 20. O número vezes 4 chega no 20 é o 5. 5 vezes 4 deu o vulgo 20. O que eu faço? Subtrai, deu 0. Tá? Eleva o 0. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou descer o próximo número. Ó. Eu desci o 0. Deu 0. Se eu desço o 0 e dá o 0, o que eu faço? Eu acrescento um 0 aqui. Ok? Tem mais um para descer? Tem um, então desce um. Só que esse 1 é um número menor do que 4. Ele continua sendo um número menor do que 4. Para fazer a conta, eu vou precisar... se desse para descer alguém, eu desceria. Mas não tem mais. E como ele é menor do que 4, então eu vou acrescentar um 0 aqui. E vou colocar um 0, aqui. Sacaram isso? Não, é diferente, Evelyn. Quando você coloca a vírgula, quando você fez a subtração e não tem mais número para descer. Se não tem mais número para descer, aí você coloca a vírgula. Se não, você tem que colocar um 0. Entendeu? Aqui no caso, ó, eu desci o 1 e o 1 era menor do que 4. Então eu tenho que colocar um 0 aqui. Não foi na subtração e aí não teve mais número para descer, aí sim eu colocaria a vírgula. Tá? Eu quis fazer isso porque esse número 2001
divisível por 4, ele é um número complicado, porque ele aparece esses dois zeros aqui. E depois tem resultado depois da vírgula, então ele é complicado. Mas, ó, esse não é o objetivo, não. No meu caso, a gente pode parar aqui, ó. A gente pode parar aqui. Desceu o 1, acrescentou o 0. O nosso resto é 1. Então, esse cara aqui, esse resto, que é importante pro que eu quero. Esse resto que importa. Tá? Tá? Então, esse resto aqui é o que vai importar. Significa o que, então? Significa que o número i elevado a 2001, i elevado a 2001, é igual a i elevado a 1. Então, isso aqui daí. O resto, você sempre substitui o expoente pelo resto. I elevado a 1. Mas essa divisão a gente esquece mesmo. Essa divisão a gente esquece. Ela não aparece muito. É esse tipo de divisão aqui. Esse tipo de divisão, eu acabo esquecendo. Eu dividi por 4 porque tem uma repetição de 4 em 4, ó, tá vendo? Ó? I elevado a 1, I elevado a 2, I elevado a 3, I elevado a 4. O I elevado a 5 é igual ao I elevado a 1. Ó. Sempre por 4. O número depois da vírgula não importa. Ó, o que importa é só o resto pra gente. Tá? Então, assim, o resultado da divisão não importa. A gente só precisa saber quanto que sobrou. Quanto que deu de resto. Ok? Então, ó, vou dar outro exemplo aqui. Alguém nasceu no ano ímpar diferente de 2000? 1999. 1900. Mil novecentos e noventa e nove. Então, ó, o que a gente vai fazer? Calcular quanto que é isso aqui. Tem que fazer a divisão. Então, eu vou dividir por quanto? Quanto que eu tenho que dividir? Por 4. Então, você vem aqui, todo felizão, 1999 e divide esse número mágico por 4. Tá lá, magia. Magia da magia sedução. Então, aquele mesmo esquema. 19, né? Dá 4, deu 16, sobrou 3, desceu 39, que deu 9, deu 36, por 3 deu 9. Deu 9 de novo, 36, sobrou 3. Quem que importa para mim? Esse 3 maravilhoso aqui. É o resto. O resto que importa. Então, ó, se o resto importa, eu sei que o i elevado a 1999 é igual a i elevado a 3. I elevado a 3 pela nossa tabelinha é menos 1, menos i. Isso aqui é menos i. Fechou. Magia? Magia? Matemática? Não, o resto nunca vai ser maior do que 4. Senão não parou a divisão, né? Né? Fechou, fechou, fechou? E aí, o que vocês acharam? Matemática? Fácil isso aqui, não é? Se cair na Unicamp, vocês me agradecem. Então, ó, fechou. Então, isso daí é o que a gente precisa saber sobre potência de número imaginário. Tá? Posso trocar? Posso passar a folha? Às vezes cai. Às vezes cai.
Então, ó, folha nova, vida nova. Então, ó, eu vou continuar falando de números complexos, agora eu vou mostrar para vocês como que é um número complexo. Números complexos. Números. Bem, como que a gente representa um número complexo? Um número complexo, ele é representado por essa forma aqui. Z é igual a mais... Z é igual a mais B, tá? Então, essa é sempre a nossa representação de número complexo. O número complexo é sempre representado dessa forma, Z mais ABI, tá? Então, é isso que vocês precisam guardar. Aí a gente precisa ver o que é cada um desses termos. O Z é um número que pertence ao complexo. Tá? O Z é um número que pertence ao complexo. Então, quer dizer que um número complexo é um novo conjunto. Esse conjunto, se a gente for pensar no conjunto dos complexos, né? Então, agora eu tenho... Então, agora, ó, onde que eu vou posicionar isso aqui? Então, agora, ó, eu tenho um novo conjunto. Esse conjunto aqui é o conjunto dos complexos. Tá? E dentro do conjunto dos complexos, eu tenho outros dois conjuntos. Tá? Eu tenho o conjunto dos reais, que está aqui. Tá? Dos reais. Esse aqui é o conjunto dos reais. Dos reais. E eu tenho o conjunto dos imaginários, que também tem que estar aqui dentro. Certo? Então, ó, o conjunto dos complexos é composto pelo conjunto dos reais mais o conjunto dos imaginários. Tanto é que esse B, esse A aí, a gente chama ele de parte real. O A é a parte real do meu número complexo. Se o A é a parte real, você já sabe, então, que o B necessariamente tem que ser a nossa parte imaginária. Parte. Deixa eu ver aqui. Imaginária. Que burrão, hein? Tá? Então, o número complexo ele é composto pela parte real e pela parte imaginária. Ok? Tranquilo até aqui? Então, o número complexo ele é composto pela parte real e pela parte imaginária. Legal. Então, ó, agora eu vou ensinar fazer um exemplo envolvendo um número complexo. Exemplo. O exemplo que eu vou fazer é resolver uma equação do segundo grau. Então, ó, eu vou resolver uma equação do segundo grau assim, ó, x quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. Aqui não vai dar certo sobre o produto porque o delta é negativo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular esse delta, moleque. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta, o b vale 2, então ficou 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 2 também. Então, esse delta, 4 ao quadrado, menos 8 ao quadrado, isso aqui deu menos 4, tá? Então, esse aqui é um delta negativo. A gente vai calcular o x. O x, lembra do x, tem que ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Esse é o b. Esse é o x.
O nosso b é 2, então vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de menos 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Ó, menos 2, menos 2. Raiz de menos 4. Raiz de 4 é 2. Não tem problema. Mas como a gente está numa raiz negativa, sempre quando a gente está trabalhando com uma raiz negativa, a gente coloca o i. Da onde veio esse i? Esse i veio daqui, ó. Eu tenho uma raiz que é um número negativo. Esse número negativo gera esse i aqui. Tá bom? Claro que toda essa solução só existe se os x pertencer aos complexos. Porque se o x não pertence aos complexos, nada disso que eu estou falando é verdade. Não, é só no contexto, só se tiver números complexos. Se você está no contexto dos complexos, aí foi fera. Se você está nesse contexto aqui, ó, x pertence aos complexos, beleza, isso vale sempre. Agora, se ele vai falar no exercício, tá? Agora, se ele falar que x pertence aos reais, não tem solução. Delta negativa sem solução, tá? Então, agora a gente ganhou solução para delta negativa. O que você não entendeu, Evelyn? O que você não entendeu? Ah, o i, como ele apareceu? Ele apareceu por causa disso aqui, ó. Por causa desse menos dentro da raiz, ó. Esse menos aqui dentro da raiz faz o i aparecer. Porque, ó, entendeu? Sim ou não? Porque, ó, lembra, ó, pela definição, ó, o i é igual a menos 1. I é raiz de menos 1. Então, quando tem raiz de menos 1, eu faço aparecer o i. Tá? Então, ó, no nosso contexto aqui, ó, esse menos 1 aqui vai aparecer o. Esse, a raiz de menos vai aparecer um i. Vai fazer aparecer um i. Tá? Entendeu? Então, ó, tudo isso aqui. Opa, não é vermelho. Menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2. Isso aqui, ó, dá para dividir os 2 por 2, então vai dar menos 1 mais ou menos i. Então, uma raiz x1 é igual a menos 1 mais i. A outra raiz, x2, ela é igual a menos 1 menos i. Pronto. São as duas raízes complexas que a gente precisa. Então, uma resposta aqui e outra resposta aqui. Tá claríssimo isso? Claríssimo, claríssimo. Então, legal. Agora vamos fazer as outros esquemas, que é soma, subtração, divisão e tudo mais. Então, ó, para fazer o esquema de soma, eu vou ensinar vocês através de um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo. Foi rápido? Não é volta. Nós voltamos. Voltei. Pronto. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou fazer agora para vocês um exemplo. Que burro, né? Tem que explicar aqui, né?
Exemplo. Eu vou pegar um exemplo mais completinho, que tem todos os passos. Se ficar difícil, eu faço outro. Se vocês acharem que ficou, se ficou difícil, eu faço outro, tá? Vamos um por um, vai. Achei que vai ficar melhor. Ó, primeira coisa, eu quero somar 3 mais 2i mais 2 menos 5i. Ó, isso aqui eu tenho dois números complexos, né? Esse primeiro número complexo aqui é o meu Z1. Esse número complexo aqui é o meu Z2. Tenho dois números complexos aqui, Z1 e Z2. Né? Z1 e Z2. Como que eu somo números complexos? Muito simples. Você vai somar a parte real com a parte real. O que é a parte real? A parte real é o número que não é multiplicado pelo i. É o número sozinho. Então, isso daqui é a parte real. O 3, ó. O 3 aqui é o número real. Não tem i junto com ele. É a parte real. Então, eu somo parte real com parte real. Então, 3 mais 2, 5. Agora, eu somo a parte imaginária com a parte imaginária. Por que imaginário? Porque ele tem um i agora. Tem um i. Então, eu somo 2 menos 5. 2 menos 5 é menos 3. E pronto. É assim que a gente soma ou soma um número complexo, por exemplo. Tá claro isso? Yes or no? Então, beleza. Então, ó, agora vamos fazer um exemplo de subtração. Então, ó, eu tenho um número complexo, 5 menos 2i, e eu vou subtrair esse número complexo de um outro número complexo. Esse outro número complexo é o 2 mais 8i. Então, vamos lá. De novo, parte real com parte real. Toma cuidado com o sinal aqui, hein? Sinal de menos. Então, ó, 5 menos 2, 3. Agora eu faço a parte imaginária com a parte imaginária. Cuidado com o sinal que está aqui. É negativo. Então, ó, menos 2, menos 8. Menos 2, menos 8 vai ficar menos 10 e pronto. Certo? We are the champions, my friends. Então, ó, vocês estão fera, eu vou para o próximo exemplo. Exemplo 3, que vai ser um exemplo de multiplication. Como que é o exemplo 3? É 2 menos 3i que multiplica 1 mais 5i. 1 mais 5i. Como que você faz a multiplicação? A multiplicação você faz simples, do jeito que você aprendeu. No caso aqui, ó, chuveirinho, chuveirão. Então, o 2 vai multiplicar 1 e o 5. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Copia o i. 10i. Vai para a próxima, continua. Menos 3, cuidado com o sinal. Menos 3 vezes 1 e depois menos 3 vezes 5. Então, ó, menos 3 vezes 1, menos 3i. Menos 3i vezes 5i, isso aqui vai dar menos 15i ao quadrado. Menos 15i ao quadrado. O que a gente sabe? Que o i ao quadrado, quanto que vale i ao quadrado?
Quanto vale o i ao quadrado? Menos 1. Então, ó, a gente sabe que isso daqui vai ficar 2 mais 10i. Estou copiando as outras partes. Menos 3i. Menos 15 vezes menos 1. Que isso daqui veio do i ao quadrado. Agora você junta o que é real com real. Ó. O menos 2 dá para juntar com mais 15 aqui. Menos com menos deu mais, então deu 15 aqui. Então ficou 17 mais 10i menos 3i. Isso aqui deu 7i. Você viu que loucura? Você viu que loucura? Faça difícil. Fácil, não é? Então, ó. Agora eu vou para a última operação, que é uma operação de o 4, uma operação de divisão. Divisation. Não, antes de falar de divisão, eu preciso falar de uma coisa. Peraí. Divisão, eu preciso falar de complexo conjugado. Então, ó. Complexo conjugado. Dá um jeito de arrumar esse C com L aqui. Então, ó, complexo conjugado. O que é complexo conjugado? Bem, eu tenho um número complexo, Z, e ele tem essa forma, A mais BI. Esse é o número complexo. Toda vez que aparece essa barra aqui em cima, significa que eu estou tratando de um número complexo conjugado. O que significa complexo conjugado? Você troca o sinal da parte imaginária. Então, a parte imaginária tem o sinal trocado. Então, ó, a parte imaginária que antes era positivo, agora virou negativo. Então, ó, isso daqui simboliza um número complexo conjugado. O Z barra é o complexo conjugado. Então, toda vez que a gente fala de Z barra, a gente está falando de complexo conjugado. O que é complexo conjugado? Você tem um número complexo e troca o sinal da parte imaginária, né? Então, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho um número complexo, Z, que é 3 menos 2i. Eu quero saber quanto que vale o complexo conjugado desse número. Para descobrir o complexo conjugado desse número, o que eu tenho que fazer? Simplesmente eu troco o sinal da parte imaginária. Esse é o sinal da parte imaginária. Então, ó, 3 trocou o sinal, mais 2i. Já era. Então, quer dizer que esse é o complexo conjugado do 3 menos 2i. 3 menos 2i, o complexo conjugado vai ser 3 mais i. Show de bola? Show. Show. Então, a gente sabe que é um número complexo. Se a gente sabe que é um número complexo, agora a gente está pronto para fazer divisões de números complexos. Posso trocar de folha? Nós precisamos de um minutinho. Um minutinho, por favor. Então, Sara, autorizado? Trocar de folha? Sim. Então, vamos para o próximo. Bem, o que eu vou ensinar nessa daqui? Nessa parte, eu vou ensinar para vocês
a divisão de número complexo. Há um jeito de fazer um C com L melhor. Bom, divisão do complexo. Na verdade, certo seria divisão de um número complexo, mas aí ia ficar muito grande. Bem, eu vou ensinar para vocês através de um exemplo também. Tá? Então, o exemplo vai ser esse daqui, ó. 1 mais 2i. Isso daqui está sendo dividido por 3 menos i. O que eu tenho que fazer quando eu vou fazer uma divisão de números complexos? Primeira coisa, nunca pode ter um número imaginário aqui embaixo. Nunca pode ter uma parte imaginária aqui embaixo, que é o que acontece. Né? Você pode ver que tem uma parte imaginária aqui, né? O menos i é um número imaginário. Nunca pode ter número imaginário na divisão. Então, para resolver esse problema, você vai multiplicar na parte de baixo, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, pelo complexo conjugado do número de baixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado do 3 menos i. Quem que é o complexo conjugado do 3 menos i? É o 3 mais i. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por 3 mais i. Toma cuidado que aqui, todo mundo multiplica todo mundo. Então, não pode esquecer do parênteses. O que a gente faz? A parte de cima, aquele esquema do chuveirinho, chuveirão. Chuveirinho, chuveirão e chuveirinho, chuveirão. Chuveirinho, chuveirão. E a parte de cima não mudou nada. Então, isso daqui vai ser 1 vezes 3, 3, 1 vezes i, 2 vezes 2i vezes 3 dá mais 6i. 2i vezes i mais 2i ao quadrado. Ok. Parte de cima tá certo. A parte de baixo, alguém lembra o que é isso daqui? É um produto notável, mas vocês lembram que produto notável é esse? Muito bem. É o a quadrado menos b quadrado. Quem está fazendo o papel do a? O 3, ó. A. Se todo mundo, não sei se todo mundo lembra, vou colocar uma OBS aqui. Aqui, isso aqui vem daqui, a mais b ao quadrado vezes a menos b. Não tem quadrado aqui não, burro. Então, a menos b, a mais b vezes a menos b. A mais b vezes a menos b é a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então, esse é o esquema aqui, é o valor dessa OBS aqui. Eu vou deixar aqui para vocês se recordarem disso, tá? Então, no nosso caso aqui específico, o que vai acontecer? Vai ficar 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é o vulgo 9. 3 ao quadrado é 9. E i vezes i ao quadrado é i ao quadrado. A gente não pode esquecer, né? Continua, né? Continua aqui. I ao quadrado é menos 1. Então, a gente sabe que isso daqui, i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar 3 menos 2, 1. I mais 6i, mais 7i. Embaixo, aqui você copia o 9, né? Não tem que fazer. Copia o 9. Só que menos i vezes i menos 1 dá mais 1. Então, isso daqui ficou 1
mais 7i dividido por 10. Beleza? Sim ou não? Então, ó, essa daqui é a resposta. Melhor forma de deixar sua resposta sim? Olha, não. O que é melhor é você deixar a resposta do jeito que eu vou escrever aqui. Você escreve assim, ó. 1 sobre 10 mais 7 sobre 10 i. Por que essa daqui é a melhor maneira? Porque esse primeiro termo aqui está relacionado à parte real. E esse segundo termo aqui está relacionado à parte imaginária. Então, eu sei que a parte real vale 1 sobre 10 e a parte imaginária 7 sobre 10. Então, ó, se o exercício pergunta assim, ó, parte real de Z, a parte real de Z, no nosso caso, é o número que está sozinho, 1 sobre 10. Se o exercício pergunta a parte imaginária de Z, a parte imaginária de Z é só o número. Ó, toma cuidado, hein? Se você parte imaginária, só pega o número. Só pega o número. Não leva em consideração o i. É só o número. Então, a parte imaginária de Z é 7 sobre 10. Se fosse negativo, você levaria em consideração, se é mais ou menos. Tudo muito claro? Vocês são os deuses dos números complexos? Beleza? Então, ó, vocês são os deuses. A gente pode parar por aqui. Aí o Heitor vai ter 2 minutos a mais para relaxar. Fechou? Alguma dúvida sobre de onde viemos, da onde não, né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai? Pode falar agora. Pode falar.